Bem-vindos e bem-vindas de volta. Retornamos com o nosso Summit Sicredi de Governança, com um tema imprescindível e atual. Um tema que conecta muito com o papel da governança do Sicredi, porque é de nossa responsabilidade tratar desse tema e cuidar do futuro do sistema. Mas antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu quero que vocês interajam aí no chat, escrevendo para mim o que vocês esperam do futuro do Sicredi. Qual é o Sicredi do futuro que vocês querem? Eu quero ver quantas mensagens bacanas vão aparecer aí. Tenho certeza que muitas ideias legais vão surgir a partir dos comentários de vocês. Agora, eu quero apresentar nossos convidados que falarão com vocês de um lugar também muito especial. O nosso espaço Sicredi de São Paulo. Não sei se vocês já conhecem, eu sei que algumas pessoas já andaram por lá. Nosso espaço Sicredi de São Paulo está disponível desde 2024. É um local nosso, pensado para promover relacionamento entre nossas cooperativas, centrais e o CAS. É um lugar para acolher os nossos associados e fortalecer o relacionamento com o mercado financeiro. Lá pode-se fazer reuniões de negócios e alinhamentos, trabalhar como em um coworking, até mesmo fazer um podcast, que é o formato super inovador que o pessoal está trazendo para nós agora, aqui no Summit. E o tema do nosso bate-papo vai ser desafios e oportunidades para uma organização cada vez mais resiliente. Conversa imprescindível quando a gente vai tratar do futuro do Sicredi, não é mesmo? Conexão Porto Alegre-São Paulo feitas, eu dou as boas-vindas ao meu querido colega Eric Arraes, superintendente de riscos não financeiros do Sicredi. Eric, agora está contigo. Karina, obrigado pela oportunidade. Um baita desafio para a gente aqui, né? Trazer esse formato inovador para o sistema, né? O formato do podcast. Mas vamos ter uma conversa aqui super especial com todos vocês. E tô aqui com um time de peso, hein? Olha só, vou apresentá-los aqui para todo mundo, né? Tô aqui com o Leandro, sócio líder da KPMG, certo? Especializado em riscos tecnológicos e de cibersegurança. KPMG, cuida de todo o leque de clientes aqui da América do Sul, mas também atuou, né, em outros países ali, né? Tô aqui com uma colinha, né? América do Sul, Estados Unidos, Ásia e Europa. E sempre nesses temas relacionados a segurança cibernética, gestão de identidades, proteção de informação, privacidade, gestão de riscos, né, Leandro? É isso aí. Seja bem-vindo aqui, é uma honra compartilhar e dividir essa mesa hoje contigo. Legal, obrigado, Eric, bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui no Sicredi. Temos uma outra lenda aqui do mercado financeiro também, Luiz Amato, né? Hoje é executivo partner ali da própria Gartner, né? Sempre atuando no mercado financeiro, banking e seguros, também seguradoras também tem uma participação especial. Atuou bastante, né, como agente de mudança, líder estratégico, executivo de transformação estratégica, mas também passou pelo mercado financeiro em várias outras instituições, né? Lloyds, Banco Real, HSBC, tem até aqui o CAF, né, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, e Volkswagen Financial Services, né? Seja bem-vindo, Luiz, aí, uma honra ter você aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite e bom dia a todos. E tô com o Saulo aqui também, colega do Sicredi hoje, né? Saulo é o executivo sênior aí também no mercado financeiro, tem mais de 15 anos de experiência no mercado, atuou em grandes instituições, né? Tô aqui Itaú, Bradesco, Banco Digital Next, Santander foi a sua última passagem. Sim. E agora se juntou mais recentemente no time do Sicredi. Sempre com uma visão bastante analítica, né? Aquela orientação a dados, né? E hoje trabalha também com o tema de resiliência dos negócios, né? Seja muito bem-vindo e tem uma curiosidade sua, né, Saulo? Cara, você é maratonista, é isso? É isso aí, terminei a maratona agora de Porto Alegre. Bom dia, pessoal, é um prazer imenso estar aqui falando para todo mundo, né, os nossos associados, né? E maratona fala de resiliência, né? O tema que a gente vai tocar aqui não tem como ser diferente, né? Então acho que já vou passar a bola aqui para a gente começar a falar do tema aí. Eu acho que assim, a gente está falando de maratona, é uma baita resiliência, né? Eu sei um pouco da sua história, eu sei o quanto resiliente você é com esse tema. Mas vamos começar o nosso bate-papo. O Saulo também vai nos apoiar aqui ao longo dessa nossa conversa, né?
com questões que possam surgir ali dos nossos associados, das pessoas que estão nos vendo aqui, e a gente vai interagindo. Isso, certo? acho que eu ia fazer um convite aqui para a turma colocar aqui no chat, então eu vou ficar acompanhando a conversa nossa e o chat também. E aí a gente vai trazendo as perguntas, as indagações da turma aqui para a gente poder ir colocando no nosso contexto, no nosso bate-papo. Maravilha. Senhores, vou aquecer a nossa conversa aqui. Vamos lá. Resiliência, cara. Putz, virou moda esse negócio, né? Virou uma hype, como diria aí a nova geração, né? Tudo onde eu vou, eu escuto a palavra resiliência. Não sei vocês aí, mas eu acho que é uma palavra muito comum, né? Recentemente, inclusive, tive até uma participação num fórum que estava o Banco Central e ele comentou também, resiliência. Eu falei, caramba, todo mundo agora só fala de resiliência, né? Até a questão de uns 2 anos atrás, mal se ouvia a palavra resiliência, tinham outros aspectos ou outros conceitos, né? E hoje, qualquer coisa é resiliência, né? Aí, Leandro, eu queria começar com você aqui uma primeira introdução, tá? Legal. O que você entende por resiliência, né? Acho que como que você pode compartilhar esse conceito de resiliência aqui para todo mundo que está nos ouvindo aqui e nos assistindo? Perfeito. É desafiador falar de resiliência sem falar do lato sensu, né? Daquela coisa que a gente fala nas aulas, etc. Mas eu entendo aqui que a melhor forma de explicar resiliência, Eric, inclusive para o nosso público que está aqui, é não ficar tentando imaginar todos os termos da hype que a gente pode utilizar a resiliência, né? Porque a gente fica falando de resiliência, a gente pode incluir quase resiliência para tudo na nossa vida aqui, né? Resiliência operacional, resiliência empresarial, resiliência cibernética, resiliência tecnológica, ou seja, basta botar a palavra resiliência, assim como IA, né? Inteligência artificial está servindo para tudo, que você acaba demonstrando algum conceito. Eu queria voltar um pouco no tempo, Eric, para trazer o porquê que principalmente as instituições financeiras estão falando desse tema, né? E para nós no Brasil foi um pouco recente, como você falou, 2, 3 anos para trás aí que acabou que a gente começou a falar desse tema. Logo depois do período de pandemia até. Né? Acho que começou ali. Exato, Né? começou ali a gente a observar algumas coisas do tipo, puxa, o que vai acontecer com a minha empresa se algo der errado? Então, eu acho que o primeiro conceito, Eric, que eu queria trazer para a turma toda aqui é que vale para qualquer coisa de resiliência, assim como nós todo mundo que está nos ouvindo, alguma coisa pode acontecer errado no seu trabalho, na sua casa, na sua vida. Resiliência nada mais é do que o quanto mais rápido eu posso trabalhar para voltar à minha normalidade, ou ao mais próximo possível do real, ou daquilo que existia antes de um evento disruptivo. Esse é o principal conceito de resiliência. Brinquei com vocês aqui antes, né? Vocês não estão vendo, graças a Deus, aí na nossa telinha, a minha perna aqui embaixo, né? O Amasso está incomodado aqui porque minha perna está um pouco esticada porque eu tive uma contusão. Mas eu queria fazer uma analogia dessa contusão com resiliência. Num primeiro momento, eu torci o meu joelho, tive um rompimento de 2 ligamentos, menisco, algumas fraturas, isso foi em quadra. É como se a gente tivesse uma crise nas nossas empresas. Ali é a crise. Ali eu gritava no chão, meu filho gritava na arquibancada, minha esposa já estava chamando o SAMU para me socorrer. Então ali é uma crise, né? Ali foi o primeiro estopim. E lembre-se, a resiliência provavelmente ela começa com um evento de crise. Como começou na pandemia, como começou em vários outros momentos aí que a gente tem, por exemplo, os nossos colegas no Rio Grande do Sul com aquela enchente que nós enfrentamos, ou seja, todos os eventos disruptivos acabam tendo um pontapé numa crise. Então lá na quadra, uma crise. Sabíamos as causas? Não. Tínhamos um diagnóstico? Não. Mas tínhamos uma crise. E eu já nem levantava do chão. Saí dali, fui pro banco de reservas, a gente se acalmou, sala de crise instaurada, todo mundo olhando, o médico botando gelo, dizendo não é nada, fique tranquilo. Depois a gente descobriu que eram 8 fraturas, mas tudo bem. É assim numa crise, né? Não vai dar problema, né? Vamos ter problema. Saí dali, fui pro hospital, entrei num grande hospital de São Paulo, o médico fez um raio-x, brilhante diagnóstico, né? Um raio-x para um joelho, porque não tinha um aparelho disponível. E a gente às vezes está assim nas nossas empresas. Eu não tenho todas as ferramentas para saber o problema. Perfeito. Eu não tenho todo o ferramental para identificar o que está errado. Então, naquele momento, eu não tinha um exame adequado. Mas ele falou, fique tranquilo, tá tudo ótimo, Leandro. Tá tudo bem. Deve ser uma coisinha ou outra no seu joelho. Sai dali, inicia um processo de recuperação, passa-se 3 dias sem sequer pisar no chão e assim vai, até o momento que você faz o diagnóstico correto. Ou a nossa crise consegue identificar as circunstâncias que geraram aquele evento, qual foi a causa raiz e o que a gente vai fazer para resolver.
Nas nossas empresas também é assim. E aí, legal, bendito do exame e o médico diz, vamos ter que operar. E aí inicia-se o processo de que eu chamo de contenção e recuperação. Contemos o problema, recuperamos, no caso, a minha saúde ao que deveria ser o normal dela, mas obviamente ela não funcionava da mesma forma, não anda da mesma forma. E eu tenho um período para me adaptar até chegar ao dia que eu vou andar. E aí vem a fisioterapia, aí vem os exercícios, e aí são os meses, né, os 10 meses que eu tenho para voltar a competir. Por que eu contei tudo isso, Eric? Porque a jornada de história da resiliência nas empresas é justamente essa. A gente tem crise, a gente passa um monte de aperto, a gente tem que fazer um monte de diagnósticos, a gente tem que olhar as causas, identificar as causas, por que elas aconteceram e voltar ao normal. Então, se eu queria que o pessoal levasse um conceito dessa nossa conversa de hoje aqui, é justamente isso, né? Resiliência nada mais é do que a gente olhar para aquilo que a gente faz, seja no trabalho, seja na nossa vida, e dizer assim, se tiver um problema, se tiver uma crise, eu vou conseguir voltar ao normal desta forma. É assim que a gente trabalha com resiliência. E o mundo descobriu dessa forma, por quê? Porque tanto para a segurança cibernética, quanto para a tecnologia, quanto para as empresas, quanto para próprios controles operacionais, se descobriu que nós não somos capazes de controlar tudo. Em algum momento a gente vai ter situações que podem ser disruptivas. E qual é o nosso grande desafio aqui? Preparar as nossas empresas para que, identificadas essas situações, caso elas ocorram, elas podem ocorrer, nós vamos voltar ao normal o mais rápido possível, porque a gente aprendeu a lidar com aquilo, né? Então, Eric, só para começar a aquecer aí, acho que esse é o conceito e o exemplo aí que eu queria trazer para o pessoal. Mas é interessante esse conceito que você fez e traz essa analogia, né, com o caso recente que você teve ali do problema no joelho, porque de fato o conceito de resiliência ele é tão amplo que serve para tudo, mas quando a gente entende que é a questão de antecipar, prevenir, que é um pouco do que você falou, né, e responder rapidamente, né, quando tem, por exemplo, um evento de crise, eu acho que isso é o principal. E a gente usa aqui, pelo menos nós aqui, usamos muito no nosso dia a dia aqui relacionado a eventos de tecnologia, segurança cibernética, que a gente vai falar um pouco. E aí eu queria aproveitar e já puxar esse papo contigo aqui, Luiz, né? Você, ajuda diversas empresas hoje na função da Gartner ali, né? Tem vários estudos muito ricos que a Gartner traz. E eu queria que você comentasse um pouco com a gente, aproveitando o conceito que o Leandro trouxe, um pouco desse panorama geral, mas mais voltado para esse mundo de cibersegurança, essa coisa mais de riscos emergentes que possam surgir. Como que está o contexto de resiliência sob a ótica que você vem ali acompanhando dentro dos estudos da Gartner? Legal, Eric. E, de fato, a gente tem visto esse tema de resiliência organizacional como um todo entrar na pauta estratégica das organizações. Primeiro, porque a quantidade de riscos novos que estão aparecendo na vida das empresas é impressionante. Então, é o que a gente chama de riscos emergentes, né? Aqueles riscos que não estavam no radar das organizações, não existiam e, de repente, apareceram do nada. Por exemplo, os riscos de inteligência artificial. Eram coisas que a massificação de uso de inteligência artificial trouxe riscos novos para a organização, que ela precisa entender, se preparar, mitigar e estar pronto para responder quando eles acontecem. Ô Luiz, desculpa eu te interromper. A gente sempre olha a inteligência artificial de um ponto de vista muito positivo e de fato é positivo com o aumento da produtividade do nosso dia de trabalho. Mas junto com ela traz também essa questão que você está trazendo, né? Dos riscos emergentes, né? Sem dúvida. E riscos de mau uso da inteligência artificial pela organização, por pessoas que querem trazer produtividade e usam mal. A própria tecnologia vem com riscos embutidos, né? Alucinações, viés, problemas de ética, propriedade intelectual. Tudo isso é novo para a organização. Essa questão de resiliência vem muito em cima da quantidade de riscos novos que a organização tem que lidar no seu dia a dia. E eu preciso escolher que tipo de risco eu preciso estar preparado e quais os que eu não vão afetar a minha organização. Esse é um grande ponto que tem feito com que esse assunto entrou na pauta das organizações em definitivo. Segundo ponto que tem gerado uma grande preocupação e trazido esse assunto para as organizações é o que a gente chama de velocidade de risco. É o tempo entre em que um risco novo aparece
e o tempo que ele gera um impacto na organização. Essa velocidade tem aumentado de uma forma impressionante. Então, riscos emergentes que acontecem e geram impacto cada vez mais rápido nas organizações. E terceiro grande ponto, que é uma preocupação das organizações que tem gerado essa necessidade de se preparar, é a capacidade da organização entender, escolher os riscos e se preparar para eles, do ponto de vista de capacidade mesmo, quantidade de pessoas que precisam se preocupar e estarem conectadas com o que está acontecendo no mundo para escolher esses riscos e montar os seus planos de recuperação caso eles aconteçam. Não é simples uma organização do porte de vocês entender quais são os riscos que estão acontecendo novos no mundo, escolher quais que vocês vão colocar na agenda, se preparar para eles, montar os planos de recuperação, porque é muita coisa. E outra coisa que é fundamental, né? Ao mesmo tempo em que a gente está concorrendo por recursos para desenvolver novos produtos, novos serviços, competindo num mercado extremamente complexo, em que eu preciso desenvolver melhores soluções para melhorar a experiência do cooperado, trazer novas soluções. E quando a gente discute resiliência, eu estou consumindo recursos da organização que está competindo com isso. Então é um grande tema para ser discutido. A gente tem visto esse tema na pauta estratégica das organizações hoje em dia. Não é só hype. Se me permite, acho que pegando um gancho aqui, sublinhando, você falou a palavra escolha várias vezes. E quando você combina escolha com velocidade, a nossa forma de atuar, ela dificulta-se, é exponencial, né? Porque pegando o termo, por exemplo, o tema da IA. A IA começou, ninguém estava vendo isso, um risco emergente entrou. Aí fala, tá bom, agora é o conhecido. Cada dia vem uma IA nova, com uma coisa nova, com outro contexto, e aí você tem que escolher, e aí, quando você olha para os riscos, que a gente até no passado trabalhava com riscos conhecidos, né? Vou fazer lá a minha matriz e tal. Tinha caixinhas de riscos muito conhecidas por todo mundo. E né? agora, né? Porque agora a gente tem que fazer escolhas, né? E aí você tem o recurso da organização que você fala, não vou conseguir atacar tudo. Porque a gente sempre quer atacar tudo. Porque risco é uma coisa que a gente não quer conviver. Mas a gente tem que fazer escolhas, né? E nessa velocidade que está... Cara, eu vou te dar um exemplo aqui. A turma vai descobrir a minha idade aqui com esse exemplo. Mas quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, existiam 3 riscos que os bancos tratavam, né? Na época não tinha internet, não tinha... inteligência artificial ainda era coisa de laboratório, né? Mas, basicamente, eu estava preocupado com risco de crédito, risco de mercado, né? Variação de taxa, de dólar, de juros, etc. E risco operacional, erros, falha de sistemas, que eram coisas absolutamente controláveis. 3 riscos, 3 categorias de risco complexos, mas era isso que eu cuidava. Hoje em dia, no Gartner, para vocês terem uma ideia, a gente tem um compêndio de risco de centenas de tipos de risco que as empresas podem usar para selecionar quais que eu preciso entender, me preparar, mitigar e preparar um plano de recuperação, caso ele aconteça. Nossa, que loucura. São centenas. Que loucura. Hoje eu vejo essa complexidade, né? Não só do ambiente que a gente está inserido, o avanço tecnológico foi gigantesco ao longo dos últimos anos. Pós-pandemia, como o Leandro colocou, cara, a tecnologia parece que dobrou mais do que a velocidade que nós tínhamos, né? E isso, você está trazendo aqui uma informação muito útil para a gente, né? Junto com os novos acessos que estamos tendo, né, em termos de tecnológicos, novos riscos vão surgir, né? E é interessante porque quando a gente olha, a gente está falando bastante de IA porque acho que qualquer evento que qualquer um for aqui vai falar de IA. Se não falar, a gente está em algum lugar errado. Tá tendo a Febrabantec, é só IA. Febrabantec agora aqui em São Paulo e com certeza tem várias estantes e várias palestras sobre IA, né? Não tem como fugir disso. Mas tem uma coisa que é importante quando a gente fala de IA, né? É um risco emergente. Existe uma preocupação legal sobre esse risco, que é o risco de privacidade, mas quando a gente olha as soluções que estão sendo
disponibilizadas para o mercado, a gente nunca pensa na privacidade, né? A gente às vezes compartilha ali no chat GPT, num Copilot, se tiver num ambiente, por exemplo, externo, né? Não num ambiente seguro, informações muitas vezes da nossa organização, pessoais nossas. Propriedade intelectual. Propriedade intelectual, né? Eu vejo assim, né? Eu já fui do meio acadêmico também, antes de me inserir no mercado financeiro. Eu vejo colegas colocando a dissertação para ser revisada por uma inteligência artificial. É super interessante, acho que aumenta a produtividade, mas se não tiver certos cuidados, você está disponibilizando aquela informação para o mundo. É né? isso aí. Tem hoje tecnologias que são chinesas. Né? A gente costuma falar que IAs elas são feitas dentro de uma camada fechada, né? De pouco acesso. Né? O Sicredi, até para falar um pouco do Sicredi aqui, o Sicredi precisou fazer algumas escolhas ao longo de 2025. Né? Igual você comentou, mais de 100 tipos de riscos, nossa, é muita coisa. A gente escolheu 3 principais para atuar de uma maneira estratégica no Sicredi, né? Que foi segurança cibernética, prevenção a fraudes e a parte de privacidade de dados, segurança de dados, que a gente fala, né? Uma segunda categoria de riscos que a gente adotou aqui dentro do sistema foi riscos de terceiros e parceiros. Cara, não tem hoje uma empresa que não esteja conectada dentro de um ecossistema com diversos parceiros. É impossível. É utopia a gente falar o seguinte, não, eu vou trabalhar sozinho. Não existe essa época, ninguém mais está sozinho. Não funciona. Então, só que a gente tem que ter uma preocupação, porque muitas vezes a nossa informação sai daqui e vai para um parceiro. Só que se esse parceiro não tiver o mesmo cuidado que a gente tem, a nossa informação deixou de estar segura. E ele representa a nossa marca, né? No final e de acordo com a lei agora, nós somos também responsáveis. Não é só ele, né? Então, não adianta passar a informação para o Saulo não cuidar da informação. Ah, mas a culpa foi do Saulo. Não. A culpa é nossa por ter tomado a decisão de compartilhar com o Saulo. Perfeito. Né? Então, essa é uma coisa que a gente às vezes não se preocupa quando está olhando para o negócio. Eu vejo aqui alguns comentários no chat, o quanto orgulho a gente tem da marca, né, do Sicredi, enfim, e a gente não ter é importante ter esse olhar, né, naquele terceiro, naquele parceiro que está com a gente, que ele representa a marca que a gente tanto se orgulha, e a gente precisa cuidar deles também, né? Então acho que deu uma boa conexão aqui com os coordenadores de núcleo aqui também para ter esse olhar. E Saulo, uma coisa que eu elogio, né? Eu amo, acho que todo mundo sabe quanto eu gosto de trabalhar com o Sicredi, o sistema cooperativo, a forma com que vocês atuam, enfim, fiquei até, a gente estava vendo aqui os temas anteriores, a gente realmente acaba sentindo uma proximidade com tudo que é falado aqui. Mas aí eu olho na perspectiva de risco do sistema cooperativo aqui. Porque muitas das vezes a gente tem a chance de tomar uma decisão lá na nossa cooperativa. Né? A gente tem assim, toda cooperativa aqui tem uma certa independência de tomar decisões. Só que no final do dia, eu sempre disse isso aqui no Sicredi, no final do dia, uma decisão tomada pelo Eric na cooperativa dele que possa ser um pouquinho descuidada, prejudica todo o sistema cooperativo, porque no final vai ser o Sicredi, não vai ser o Eric lá da pontinha. Né? A gente fala muito de ter a confiança dos nossos associados, né? E a confiança, ela vem, de certa forma, pela segurança, da forma como a gente trata essas informações, né? E a gente tem que tomar esse cuidado mesmo, né? Mas eu queria sair um pouco do conceitual agora e fazer uma pergunta aqui para vocês, né? E até pela experiência que vocês têm, KPMG, Gartner, né? Exemplos que vocês possam trazer aqui, casos reais do dia a dia, que vocês presenciaram em outras organizações que acabaram, de certa forma, afetando de forma significativa, né, aquela organização por não ter o cuidado necessário em relação a certos temas que permeiam a resiliência. Né? Então eu ia começar de novo com o Leandro, depois, se você puder fazer algum comentário, fica super à vontade, tá, Luiz? Legal. Eric, eu acho que exemplos não falta, né? Eu peguei o exemplo do meu joelho, que é o pessoal, vamos pegar um corporativo aqui. Eu acho que eu vou olhar um pouco, apesar de ser um tema um pouco mais antigo, mas eu vou olhar para o tema da pandemia. Porque ali a gente enfrentou todo tipo de situação, né? Então, me recordo ali alguma coisa de março, né? Eu tive até que ser resiliente na minha casa, mais um exemplo pessoal, porque minha esposa é neurótica. Né? Neurótica com doença, essas coisas, tem um filho pequeno, naquela época muito menor, né? E ela falou, pega as coisas, faz a mala que nós estamos indo pro sítio. Eu falei, mas tipo, vai ser aquele coisa zumbi, né? A gente vai se fechar, como é que vai ser? Eu não sei, a gente tá indo pro sítio que a gente vai ficar lá. Bom, no sítio não tinha nenhuma conexão, né? Meu sítio é meu sítio, né? Chips 3G lá pega mal que não funciona. Como é que vai trabalhar no sítio? Tive que pedir
conversei com o pessoal da cidade, puxei uma fibra ótica de 5 quilômetros até o sítio para poder trabalhar com o switch dentro do sítio e ali agir. Mas não foi só isso, né, Eric? As empresas tiveram que... Muitas delas, a Capemig foi fácil. Eu digo que assim, foi fácil mesmo. Por quê? 100% praticamente das pessoas da consultoria usam o quê? Computador, né? Notebook. Computador portátil. E nós já sabíamos conectar remoto. Nós já trabalhávamos remoto. E é função de uma consultoria ter mobilidade, né? É isso. Esse é o ponto. Então a gente tinha total mobilidade. Só que aí você pega outros clientes que enchiam os caminhões com computadores para levar para casa dos colaboradores. E aí você tem todo tipo de cenário de resiliência ali. Aqueles que sequer tinham acesso remoto. Então a gente tinha que criar um acesso remoto. E aí eu brinco que é a mesma coisa que a gente fizesse nas nossas casas, eu espalhasse muito mais janelas e portas. Porque a gente aumentou a superfície. Quando eu jogo essas pessoas para suas casas e elas estão expostas às suas conexões, nos seus computadores eventualmente, na sua internet, eu aumento a superfície de ataque. É como se eu criasse mais janelas para alguém entrar na minha casa, mais portas para alguém tentar entrar na minha casa. E aí teve as empresas que tiveram que até se proteger nesse momento. E aí, por fim, acho que o exemplo aqui talvez mais emblemático é isso que a gente tem vivenciado das tais infecções por ransomware, né? Ransomware nada mais é, pessoal, que um vírus aqui, né? Um vírus de computador, um arquivo malicioso, que quando infecta uma determinada companhia, ele não só rouba os dados, como indisponibiliza seu computador. Ele criptografa e seu computador fica sem uso. Porra, Leandro, acho muito bacana você tocar nesse assunto, né? Porque é um tema técnico que a gente escuta no dia a dia, ransomware, mas tangibilizar isso na prática, muitas vezes, por estar muito distante do dia a dia nosso, né? A gente acha que está distante, né? Mas não está. Mas talvez a palavra assuste, né? Eu acho que é legal. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais e trouxesse assim, um exemplo de ransomware aí que você pôde presenciar com seus clientes na prática. Toda semana eu presencio, tá? Então, não é algo que é pontual. Toda semana a gente tem eventos. Mas eu vou pegar uma empresa também do setor financeiro aqui. A gente teve praticamente um computador infectado, né? Então a gente acha aqui que é pouco. Ah, não, eu vou clicar nesse e-mail aqui, vou abrir a mensagem, vou clicar nesse anexo e nada vai acontecer. Um computador desta empresa infectado infectou praticamente 40% de todos os computadores dessa companhia. E aqui a gente não está falando de 200, 300, a gente está falando de 4.000 equipamentos. E os 4.000 são os 40% ou total? Os 4.000 são os 40%. Nossa, então estamos falando aí de uma empresa que tem em torno mais de 10 mil funcionários. Mais de 10 mil funcionários. E pensem assim, a gente tem muita gente no sistema cooperativo aqui nosso, mas aqui quando a gente fala de empresas que são muito grandes, principalmente as mais antigas, a gente está falando de data centers aqui com mais de 5.000 servidores, está falando de coisas muito grandes. Muito grande. Então, quando a gente pensa na amplitude, a gente pensa nesse tamanho, 4.000 máquinas infectadas. Qual a primeira coisa que a gente faz? Bom, que áreas que estão com problema? Bom, o Leandro do atendimento a cliente, o Joãozinho de vendas, o outro, eventualmente, de uma agência, de uma filial, etc. Você começa a olhar, mas aí você faz o seguinte, peraí, não importa quem está infectado. A gente não pode esquecer de olhar para dentro da nossa casa. Isso chegou nos nossos sistemas corporativos. Então a gente tinha 3.000 equipamentos do ambiente corporativo fora do ar. E aí o desafio é, o que a gente volta primeiro? Que a gente sempre conversa aqui. O que vem primeiro? É o sistema A, o sistema B, o sistema C, o sistema D? E nesse caso era possível, não foi tipo sequestro no caso de não, dados? foi assim, a primeira coisa que é legal a sua pergunta, porque existem 2 passos muito importantes que a gente precisa tomar. O primeiro, eu antecipei aqui a conversa. O primeiro é saber até onde vai o problema. O segundo é conter o problema. Então, quando eu digo que 3.000 servidores, foi um trabalho descomunal para encontrar tudo que estava com problema. Depois, fechar a porta. Conter aqueles 3.000 equipamentos ali, para que não se espalhem para outros e para que ninguém mais faça nada de errado. E depois começar a pensar em me recuperar. Então, desses 3.000 equipamentos, Eric, é muito... e assim, nós falamos de 3.000 equipamentos recuperados em 60 dias. Tinha equipamentos sem backup,
Tinha equipamento que o backup não voltava porque a gente não tinha banda de rede. Tinha equipamento que tinha backup e era tanta fita voltando do backup ao mesmo tempo que a gente não tinha espaço nas leituras de fita. Teve todo tipo de situação que você possa imaginar. Mas aí você começa de novo, e aí é o que eu quero chegar aqui. Tudo que eu estou contando para vocês aqui de novo passa pelo aquele processo que eu citei do meu próprio exemplo. A gente teve a crise, tudo fora do ar. Tá legal, mas como eu volto a operar? Pô, eu volto a operar colocando a devida ação de correção. Mas vamos pegar de novo o meu exemplo. E se eu não tivesse um médico? Entende? Uma pessoa, desculpem hoje quem é mais politizado, eu não quero politizar essa conversa, mas uma pessoa hoje no corredor de um hospital público que não tem acesso a uma cirurgia no joelho. Esta pessoa é a pessoa contrária ao meu. A gente sabia a causa e foi lá e fez a ação. Muitas empresas não sabem a ação. Ou estão lá esperando sem ter um suporte para tomar ação. E é o que a gente fala muito aqui na nossa realidade da companhia. Cada pedacinho desse é um controle. É o controle de me proteger, é o controle da pessoa não clicar naquele anexo, é o controle da minha rede não permitir que se espalhe, é o controle do teu backup bem feito, é o controle que a gente fala de continuidade de negócios. Muita gente reclama quando a gente pergunta qual a sua prioridade. Ô, Leandro, eu queria só fazer um comentário. Às vezes, quando a gente fala de continuidade de negócios, isso em qualquer organização. Sim. As pessoas veem como algo burocrático, e não é. Esse é o ponto, Eric. Não as é. pessoas enxergam a continuidade como sendo assim, pô, esse problema não é meu. A continuidade é, talvez, além de operar o seu próprio processo, o processo mais importante de cada gestor de negócio dessa companhia. Por quê? Porque é ele que vai dar o tom. É ele que vai dizer, eu preciso disso aqui funcionando em tanto tempo, porque senão esse conjunto de riscos se materializa. Eu deixo de atender o cliente, eu deixo de ganhar dinheiro, eu posso sofrer uma ação jurídica, eu posso ter o secreto sendo falado na mídia, ou seja, os impactos são vários. E afeta a confiança do nosso associado. Exato, afeta a confiança. Então, assim, dá pra gente juntar aqui as duas mãos da quantidade de riscos. Mas, muitos processos são assim. Então, qual é o nosso desafio? O engajamento das pessoas, para que elas entendam que isso sim é uma necessidade de negócio, porque a gente vai entregar para ela aquilo que ela precisa. Eu não vou te perguntar quais são os impactos, os riscos e quanto você espera voltar, se eu não quero te entregar nada em troca. Então a gente pergunta isso na continuidade para sentar com o nosso time de tecnologia aqui e desenhar as melhores soluções para entregar para o negócio continuar funcionando. Só que isso tem que ser uma via de mão dupla, porque depois ele testa. A declaração da ponta, né? É isso. As pessoas rechearem um plano de uma forma bem coerente, com conteúdo e com o detalhe necessário que é preciso, isso traz insumos importantes para que possa planejar a estratégia de uma maneira mais eficiente. Exato, né? e os próprios controles, eu já te passo, Luiz, a palavra, os próprios controles que a gente vai usar para recuperar, quando a gente vai testar, porque quando acontece uma crise dessa, a primeira pergunta que eu ouço do comitê de crise, do CEO provavelmente da companhia, é a seguinte: quanto tempo a gente demora? Eu falei, essa pergunta você não tem que fazer para mim. Essa pergunta é pro seu time, que já deveria, se tivesse testado tudo, saber. Peraí, tô com esses 10 sistemas fora do ar. Cada um deles foi testado em algum momento para se recuperar. Então eu tenho 3 horas de um, 2 horas do outro, 3 horas de outro. Coloca isso numa linha do tempo. Claro que olhando para que a gente falou aqui de recursos de pessoas, se a máquina de backup consegue voltar ao mesmo tempo. Tem toda uma... Testar isolado é uma coisa. Todo um planejamento tem que ser feito. Né? Aí você chega ali numa conta e um fala, baita olha... ensaio, né? Exato. Todo ensaio. Vai dizer, olha, você vai demorar entre 5 e 8 horas. E ali ele já sabe qual vai ser o impacto. Agora, quando eu digo vai demorar 60 dias, ele cai da cadeira. Porque nenhum negócio provavelmente tolera 60 dias totalmente fora do ar. Né? Então, aliás, as pesquisas que a gente faz nessa área, para reforçar o que vocês estão comentando, demonstram claramente que a diferença entre uma empresa que sobrevive a um incidente grave como esse, né, ou um ransomware, ou seja lá qualquer coisa, e a empresa que não sobrevive é a qualidade do seu plano de recuperação, ponto. É isso que faz a diferença, não é a qualidade da proteção, nada disso. Se tem um plano de recuperação de desastre, né, seja qual desastre for, ransomware, ataque cibernético, qualquer coisa, se ela estava preparada, tinha os prazos, sabia com antecedência qual área, qual sistema deve ser recuperado antes do que os outros, essa é a empresa que sobrevive, e as que não estavam preparadas, tinham planos que só funcionavam no papel, são as empresas que têm uma dificuldade enorme de sobreviver a riscos maiores.
Ô Luiz, eu ia fazer uma pergunta para você que me veio na cabeça aqui. E é mais curiosidade, mas eu acho que soa até ficção científica, mas a gente sabe que não é. A gente fala muito hoje de situações fraudulentas, né? Por meio das deepfakes. Você consegue trazer pra gente aqui um pouco o que é uma deepfake, primeiramente, né? E um exemplo pra galera entender, porque assim, eu fico às vezes olhando, né? As informações, jornais, eu digo assim, revistas eletrônicas publicando notícia, até mesmo artigos, que é impressionante esse negócio. Parece aquele filme Blade Runner, lembra? É da minha época. Blade Runner é da minha época, pô. Parece uma coisa impressionante, né? Acho que o mundo que a gente vai... que a gente já convive, que a gente conviverá nos próximos 5, 10 anos, é algo que a gente não consegue nem imaginar, né? Não, é assustador mesmo. E deepfake, eu vou dar um exemplo. Tinha um tipo de fraude que estava acontecendo que era muito comum também, né? É você enviar um e-mail para uma pessoa fingindo que você é o diretor financeiro, o presidente da empresa, pedindo para ela executar alguma coisa. Ela olha o e-mail e fala, pô, o cara tá me mandando fazer não sei o quê. Chegou um boleto. Chegou um boleto, paga esse boleto aqui, ó, precisamos pagar com urgência, esse fornecedor faz um Pix para lá e para cá. Isso por e-mail. Isso era muito comum, muito mais do que a gente imagina, né? Ninguém divulga esse tipo de coisa. Um e-mail simples, fingindo que eu sou diretor financeiro, pedindo para fazer uma transferência, as pessoas olham e falam, pô, o cara pediu, vou fazer. Faz na hora, sem questionar. Perdeu dinheiro. Isso no mundo antes da inteligência artificial gerar deepfakes. Agora, deepfake é muito mais complexo. Tem um caso aí publicado, depois vale a pena todo mundo procurar deepfakes pela internet. Tem uns casos assim que você fala, meu, não é possível. Pessoal, um disclaimer de risco aqui. Só procurar para ler a notícia. Não procurar para fazer. Essa aí, só um disclaimer. Por favor. Mas tem um caso muito interessante. Era o diretor financeiro de uma organização, uma empresa de engenharia, entrou no Teams lá do time dele e falou, olha, a gente precisa fazer com urgência XYZ, mandar 25 milhões de dólares para fora, a turma que estava lá era ele falando. Tipo, a imagem era dele. Era ele. Ele estava falando com o CEO da empresa e o CEO estava crente que estava falando, por exemplo, com o CFO, o diretor financeiro. Era o diretor financeiro, de verdade, isso aconteceu de verdade, está publicado. E as pessoas que estavam lá no Teams falaram, beleza, anotou tudo o que tinha que fazer, mandou 25 milhões de dólares para fora, perderam. Só que não era o diretor financeiro que estava mandando fazer, era a imagem dele, a voz dele, o jeito dele falar, loucura, a forma como ele constrói o storytelling dele. Ninguém desconfiou, não tinha como descobrir se era ele ou não era. Então esse é um exemplo de deepfake, né? Você simula a imagem, a voz, sabe o que me a lembrou? Forma de falar de uma pessoa e manda executar alguma coisa. O exemplo que você me trouxe me lembrou aquele filme do Missão Impossível, onde o Tom Cruise usa uma máscara, né? E ele se transforma numa outra pessoa. Mas eu queria jogar aqui na mesa um comentário, da Juliana. Vamos lá. Porque é interessante, né? A gente foi lá pro deepfake, né? Pois é. Que nossa, negócio... Mas ela falou um ponto interessante, né? A gente evoluiu em 20 anos, evoluímos 20 anos em 2 anos. Pois é. Mas muita gente não conseguiu acompanhar. Então ainda abrem os arquivos duvidosos, os e-mails e os WhatsApp falsos. Eu tenho estatísticas. Ela foi pro básico e é verdade. É verdade. Bom comentário, Juliana. Juliana, excelente comentário. Excelente comentário, Juliana. O Amato vai te mandar um brinde depois aqui do Garden. até $50 pra gente não ser considerado como suborno, né? Ainda bem que você jogou o brinde pra lá, porque quando a gente tava fazendo negócio, você falou que ia dar um tablet. Não, eu falei, eu sugeri o tablet. Esse é um exemplo de deepfake. Tá dando brinde dos outros. Mas esse exemplo é muito legal o comentário da Juliana, porque a gente foi lá para a inteligência artificial e aí talvez voltando aqui às origens, né, nada mais é do que a materialização de um potencial risco. Ela citou a parte do exemplo, do e-mail, pode ser uma ligação telefônica, que minha mãe e meu pai são campeões de cair, né? Eu brinco com meu pai, toda semana eu formato o telefone dele porque ele já cai numa fraude, clica lá, instala um vírus no celular dele. Mas o que isso tem a ver com resiliência? Acho que é um ponto importante aqui. A gente está falando aqui de situações fraudulentas. E aí eu digo situações fraudulentas porque pode ser conosco, pode ser com os nossos terceiros, pode ser com os nossos cooperados, pode ser com os nossos colaboradores mesmo do caso e etc. E
basicamente todo mundo está sujeito a uma fraude. E aí aqui, a conexão com a resiliência é que muitas das vezes qualquer tipo de fraude se inicia com uma engenharia social. Que é o exemplo que a gente citou da IA aqui, que é o que a Juliana citou, e eu tenho um mais legal. Mais legal não, tenho mais um legal para juntar a ideia da Ju com... Juliana, tá? Fiquei íntimo, desculpa, Juliana. A ideia da Juliana com o que o Amato comentou aqui. 20% das pessoas normalmente ainda clicam nesse tipo de conteúdo. 20%, estatístico. 20%. Cara, é muita gente, 20%, né? 20% ainda, assim, e assim, né, gente? Não vamos aqui também... tem bandido cá entre nós que, logicamente, não fez o seu curso de português até o final, né? Não fez o ensino médio até o final, escreve errado, a gente dificilmente cai. Mas você contextualizando a engenharia social a um evento do tipo, olha, bônus, semana de governança do Sicredi e tal, você atrai pessoas. Então, Posso só dar o tamanho disso? A gente tá com 9 milhões e 200 mil associados. São 1 milhão e 800 1 milhão e 800, vai, 2 milhões. 2 milhões de associados. É cara. isso. E aí, aí tem diferentes gigante. estatísticas que vão até... Leandro, desculpa. Se essa estatística acontecer no Sicredi, são 2 milhões de associados aqui que nós teríamos. É isso. gigante, cara. E aí, olha que loucura, né? Daqueles que vão fornecer, então clicar é uma coisa, abrir uma coisa, acessar o link é uma coisa, fornecer a informação que o fraudador está pedindo é outra. Em média, 3% daqueles que clicaram acessaram. Então, 3% do seu 1 milhão aí, provavelmente 3 mil, se não me engano, se não me falhou a minha cabeça, 3 mil pessoas. 60 Que já... Não, 60 mil. 60 mil? Mas não era 1 milhão antes, então. Eu peguei era do 2 milhões que a gente Então, tá bom, arredondei, beleza. arredondei. Então, qual que é o grande ponto aqui? Ele vai fornecer a informação que o fraudador pediu. Esta é a estatística normal, sem o uso de qualquer tipo de inteligência. Agora eu vou contar um terror para vocês. Fizemos um trabalho, isso oficial, contratado pelo cliente. A gente também é contratado para fazer testes na KPMG, é importante que as pessoas saibam. A gente não hackeia nem de graça e nem sem autorização. E também não explode caixa eletrônica. É a única coisa que a gente não pode fazer. Né? E né? Ataques físicos nós não Mas fazemos. é bom que isso aí já caiu um pouco mais. Já caiu. Está meio em desuso, explodir agências, tal, então a gente não está fazendo mais isso. Então a gente desistiu da Dinamite. Legal. Mas a gente fez um ataque a pedido do cliente, que é o seguinte. Pesquise os nossos executivos, descubra as secretárias desses executivos, pesquise por qualquer informação dessas secretárias e faça um ataque de engenharia social direcionado às secretárias. Bom, alguns meses de trabalho, pesquisa para lá, pesquisa para cá, liga para lá, LinkedIn para cá, LinkedIn para lá, manda e-mail querendo marcar uma reunião com o CEO, aí você descobre qual a secretária que responde, e aí você vai. Vai. Descobrimos lá as 10. E aí o que a gente fez? Pegamos alguns vídeos do CEO na internet, que ele dava entrevistas, etc. E colocamos a inteligência artificial para aprender. Esse foi um caso muito legal porque a pessoa tinha um pouco a língua presa. Então a gente gastou alguns R$1.000 a mais para poder treinar a IA para falar realmente com a língua presa. Pra realmente ser... dava para falar sem língua presa? Claro que dava, mas não seria tão perfeito quanto teria que ser. Resumindo, enviamos o WhatsApp para as 10 secretárias e cada uma delas a gente foi dando um direcionamento diferente, do tipo, então, tô viajando, a gente esperou o cara viajar porque a gente queria marcar uma reunião, descobrimos que o cara ia sair de férias. Aí foi simples, você pega a rede social, o cara postando que pousou na Rússia, e aí, o que a gente fez? Comprou um chip pré-pago da Rússia, ou do lugar que ele estaria, colocamos no WhatsApp, mandamos para as secretárias com a foto dele dizendo, pousei na Rússia, meu celular não funcionou, mas esse chip aqui é russo, eu preciso da foto daquele relatório, blá 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 blá. Nossa. Tudo por áudio, WhatsApp, mensagem de áudio. Quanto vocês acham que a gente capturou das secretárias? Sei lá, 90%. Eram 10. 10. As 10? A gente pegou 9. 9. Uma delas desconfiou e não entregou a informação que a gente pediu. Porque ela achou que o nosso... Ela acreditou. Ela só achou que o pedido era demais, que a gente também deu uma esculhambada no que a gente estava querendo. Mas, gente, a gente saiu daqueles 3%, 2% para um ataque target com 90% de assertividade. Mas, Leandro, você está falando uma coisa que é muito importante, né? É assim, a gente está contextualizando com exemplos, e exemplos que podem parecer surreais, mas não, é o dia a dia hoje já, né? É isso. Que assim, a conscientização, ela é um elemento fundamental na resiliência. A gente acha que a resiliência é apenas ter a contenção por meio de uma tecnologia,
por meio de um regramento de segurança. Times de riscos lá distantes. Time de riscos, né? Que estão distantes. Os caras né? que cuidam lá disso. Eu acho que assim, tudo isso faz parte de um contexto, é importante, inclusive o Sicredi, depois eu vou comentar um pouco do programa de resiliência, mas assim, a conscientização de todo mundo, ela é fundamental, porque engenharia social, entre nós, não existe uma tecnologia que seja capaz de prever isso. Eric, né? E uma coisa importantíssima, a implementação e resiliência depende de todo mundo, não é responsabilidade da área de gestão de risco. Cara, A área de gestão de risco, que é a segunda linha de defesa, a auditoria, a terceira linha de defesa, elas orquestram, apontam, definem prioridades, mas o dia a dia é responsabilidade de todos. Todo mundo é gestor de risco, todo mundo é gestor de resiliência. As áreas de negócio são donos da sua resiliência, do seu negócio. Eu gosto muito, a gente está falando aqui de governança e resiliência junto, né? Coisas, né? Cara, como é que vamos ter que criar um buzzword para isso, né? Governança da resiliência, alguma coisa. Mas eu estou pensando aqui, até nisso que a Mato comentou, e pensando no papel de um gestor, né? O papel dos nossos gestores, porque no final a gente aprova acessos. Eu peço acesso para o meu gestor lá, ele vai. Eu na KPMG aprovo acesso. Talvez um dos piores acessos possíveis da KPMG são os que eu aprovo. Por quê? Porque são as pessoas que têm os acessos privilegiados nos computadores, porque eles têm que fazer teste, etc. Só que em algum momento eu falei assim, cara, esse negócio é tão arriscado que eu não vou mais aprovar isso aqui. Não é possível uma pessoa normal, no seu cargo e função normal, ter tantos acessos privilegiados, ao mesmo tempo que ela é um super consultor de teste, ela também é um colaborador. Então, enquanto eu estou testando, eu preciso de privilégio, mas na hora que eu não estou testando, eu sou uma pessoa como qualquer outro colaborador. E aí a gente segmentou e extinguiu determinados tipos de acesso, literalmente separando como se fossem duas empresas diferentes para a gente isolar a exposição. Então, onde eu quero chegar, Eric? Do papel também nosso como gestores aqui, embaixadores deste processo de gestão de risco. Porque no final, quando o cara olha aquela coisa do tone of the top, né? Que a liderança mostra e dá o exemplo. Quando o cara olha o gestor aprovando um acesso de qualquer jeito, o que acontece na próxima semana quando alguém pede alguma coisa para ele? Ele vai lá e aprova de qualquer jeito. E isso vira uma farra. E aí a governança vai embora. Porque é o que a gente sempre fala nos modelos de governança de resiliência, né? Que tem que vir de cima. Os guias do BSI, os internacionais, BIS, né? Quem não conhece BIS é um dos reguladores aí que nós temos internacionalmente, fala muito assim, cara, tudo começa na resiliência com o apoio do alto escalão. E isso tem que descer até, logicamente, a último lugarzinho lá da base, que são todas as pessoas, né? Ô Leandro, eu queria aproveitar e falar um pouco, né? A KPMG está aqui porque você nos ajuda aqui, inclusive, com o nosso programa de resiliência, né? É um programa bem robusto, estratégico dentro da instituição. Como eu comentei, tem 3 grandes pilares, mas eu sei porque eu participo junto com você aqui no desenho, e gestão de acessos é uma frente importantíssima que a gente tem lá. Né? Então, até para todo mundo saber, eu acho que pode surgir a curiosidade. O que o Sicredi está fazendo? Pô, a gente está fazendo muita coisa, né? Então, só para comentar de uma maneira geral aqui, a gente tem um programa de resiliência que segrega em 3 grandes frentes, né? Como eu disse, segurança cibernética, prevenção à fraude, segurança de dados, a parte de riscos de terceiros e a questão de resiliência climática. E a gente vem avançando ao longo desse ano com inúmeras contenções, né? Mais na parte de regramento, na parte de ajuste processual e também de novas soluções tecnológicas para conter todo esse assédio, se é assim que eu posso dizer, né? Desses grupos criminosos que vem acontecendo. Mas como a gente falou, é muito grande isso que acontece no mercado, né? O nível de exposição, o Amato trouxe aqui pra gente, são 100 e poucos riscos, né? Então a gente tem que fazer escolhas e sempre estar à frente aqui para antecipar, né? E o nosso programa, pelo que eu acompanho aqui junto com vocês, a gente começou dentro da frente de segurança. Só vou falar da frente de segurança, senão eu vou ficar aqui mais 1 hora falando do programa de resiliência. Mas assim, dentro da frente de segurança, a gente começou com 7 pilares que se transformaram em mais 8 pilares, e hoje nós temos mais de 44 iniciativas em apenas um único pilar. Se a gente fosse somar todas as iniciativas, né, que a gente já mapeou, isso
olhando não só o presente, mas também o futuro, gente, a gente tem em torno de 100. Se eu fosse, eu não tenho o número exato, mas se eu fosse arredondar todas as iniciativas que a gente tem, daria em torno de 100 iniciativas dentro do programa de resiliência, só da frente de segurança. Isso porque a gente é legal e a gente escolhe ainda, né? É aquela coisa que a gente falou aqui, né? Que o Amato falou, né? A gente teve que escolher. O César tá vendo a gente também, né? O César tá vendo. Dá um recado pro César. César. Brincadeira, eu conheço o César de outros encontros, mas a gente conta, Eric, eu acho que é importantíssimo aqui. Isso não começou com a KPMG, tá, gente? Isso começou de uma iniciativa do próprio Sicredi antes, de observar realmente essas situações, de elencar quais são esses pilares. E aí acho que a boa notícia aqui, que graças a Deus a gente atingiu o objetivo, a gente começou com 8, tem 44, vai acabar o ano com 89 coisas para fazer, e o ano que vem não vai ser diferente, a gente vai ter 200. E depois... coisas que já foram feitas, né? É isso. Mas, e por que tudo isso, né? Por que esse número parece que há um descontrole, né? Há um descontrole do controle. Não. É porque cada vez que nós tocamos em alguns temas, eles geram para nós... justamente o que o Amato falou aqui, que são as possibilidades de escolher. Quando nós escolhemos que aquele risco é importante para nós, a gente inevitavelmente precisa tratar. Adoraria que o Sicredi parasse de fazer inovações e entregar serviços para clientes, né? Porque a gente acabaria o projeto ano que vem. Estaria tranquilo. O mundo estático, mundo como ele é, a gente controla, a gente implementa, a gente testa, mas não vai acontecer nem com o Sicredi, nem com qualquer outra companhia. E uma coisa que tem um potencial de multiplicar a complexidade, a gente comentou rapidamente, que é o risco de terceiros, né? Sim. Mas você pega a quantidade de parceiros de negócio, fornecedores de negócio, parceiros de tecnologia, fornecedores de tecnologia. Cada um deles aumenta a tua superfície de risco, de segurança, risco de fraude de uma forma exponencial, porque cada um deles tem os seus parceiros, os seus fornecedores, isso vira uma bola gigante de risco que faz parte do ecossistema da empresa. Veja um dos exemplos, né? Você pediu exemplo, eu estava lembrando quando você falou de ransomware da CrowdStrike, né? Sim. No ano passado, que é uma empresa que deveria ajudar a mitigação de risco. E ela foi atacada. Além de ser atacada, ela gerou um problema que parou em 2024 várias empresas. Organizações enormes. Graças Como é que a eu me Deus, preparo para isso? O Sicredi foi pouco afetado com esse evento. A gente estava resiliente para esse tipo de ataque. Né? Exato. Mas eu conheço instituições que praticamente pararam. Exato. Né? Eu queria, antes, Saulo, de passar para você, só mudar um pouco o contexto, para trazer um pouco também de algo que é importante para o Sicredi, que a gente fala de resiliência climática. Temos ali 10 minutinhos. E está na frente, né? Está na frente do programa de resiliência também. A gente fala muito de segurança, fala muito de prevenção à fraude, segurança de dados, etc. Que de fato é importante, né? Mas a gente fez um trabalho muito bacana aqui no Sicredi, né? E aí contamos com o apoio de uma outra consultoria, a BCG nos apoiou. Hoje, eu vou dizer que o Sicredi está na vanguarda de mensuração de riscos climáticos, porque a minha experiência anterior até o Sicredi, eu estou há quase um ano aqui, fiz um ano na verdade, eu estou um ano e um pouquinho no Sicredi, eu já trabalhei no Itaú, trabalhei no Bradesco, trabalhei em outras grandes instituições aqui em São Paulo e no Brasil, e eu posso afirmar, o Sicredi hoje está na vanguarda da mensuração de riscos climáticos. É impressionante como a gente avançou, né? E essa ferramenta já está disponibilizada para as cooperativas. Isso é importante a gente falar aqui porque as cooperativas já têm acesso. A gente criou uma escoragem do que a gente chama assim, de riscos físicos e riscos de transição. Riscos físicos, para quem não sabe, é aquele risco que acontece no dia a dia e fisicamente a gente consegue tangibilizar, né? Por exemplo... tempestade, chuvas, enchentes. Então a gente tem todo um detalhamento disso e uma escoragem, né, que é uma pontuação do nível de risco que a gente consegue saber no nível do associado. Olha só que impressionante, gente. A gente consegue chegar no indivíduo e saber se aquele indivíduo, onde ele tem as propriedades, as garantias, tudo a informação relacionada ao nosso associado, qual a exposição que aquele associado tem em relação aos riscos climáticos. Isso é um baita avanço para o sistema, porque todo mundo pode utilizar essas informações para proteger o associado, primeiramente, porque você protegendo o associado, você protege os seus negócios. Eu acho que essa é a visão que a gente tem que ter, né? Não é proteger a minha carteira, é proteger o associado, porque se eu protejo o associado, eu estou protegendo os meus negócios, né? Então essa informação hoje já existe.
a gente está dando um outro avanço. E riscos de transição que eu acabei não falando é riscos relacionados à mudança regulatória, tecnológicas e de mercado. Elas têm um prazo um pouco maior das coisas acontecerem, mas elas podem ser muito impactantes. Por exemplo, a transição para o carbono é uma mudança regulatória importante e isso a gente também já está mensurando, né? E uma coisa que a gente pensou dentro do programa de resiliência não foi só mensurar, né? Mensurar por mensurar, beleza, eu sei que eu tenho um impacto, o Eric tem um risco alto e o que eu faço com isso, né? Aí fica complicado. Eric, acho que dentro desse contexto, primeiro, sempre vale a pena a gente valorizar aqui o papel das cooperativas, né? Elas são fundamentais para que tudo isso que a gente está falando aconteça, né? Na questão da cultura de riscos, de fazer acontecer, né? Então a gente muitas vezes toma aqui, é consultoria, é programa, mas tudo acontece, né, na cooperativa. Então a gente tem que valorizar. Na gestão de acessos mesmo. Demais. A gente foi visitar cooperativas, né, recentemente para identificar em campo, né? E o trabalho de apoio deles aqui, de também estar junto com a gente nessa discussão. E até queria pegar aqui uma pergunta do chat, da Michele, que vem nessa linha, né? Que ela até pergunta assim, como que o conselho, né? O pessoal que tá vendo pode apoiar na criação dessa questão de cultura de riscos, né? A gente está vendo, a gente está falando pro pessoal aqui na ponta e é deles para a gente, na verdade, né? A gente está aqui para apoiá-los, né? Eles que fazem acontecer. Então, queria colocar aqui para vocês, né? Aproveitar essa pergunta aqui para como que vocês enxergam que a turma que está nos assistindo. Papel do conselheiro, né? É isso aí. Pode nos apoiar ali na cultura de riscos. Eu acho que às vezes é um trabalho, né? Comecei sem pedir licença, né? Fica à vontade. Às vezes é um trabalho um tanto quanto desafiador você pensar no risco, né? A cultura de risco nada mais é do que você praticar a gestão do risco no seu dia a dia. E, obviamente, para você praticar isso, você precisa ter um nível de extrapolação, né? Você fala, isso não vai acontecer comigo, né? Não, é eu. Né? Não, imagina, aqui conosco não vai. Ninguém clica em e-mail aqui na minha empresa. E aí, ou na minha cooperativa. E aí um indivíduo clica, eu não sabia que não podia clicar. Pronto. Então, eu acho que o primeiro ponto aqui que a gente tem que ter em mente de conselho, e qualquer seja o nível do conselho que a gente está falando aqui, é justamente apoiar e suportar as iniciativas sem achar que elas não podem se materializar. Porque um ponto do que o Amato falou aqui que é muito importante, no passado talvez a gente falava assim, não, esse risco aqui é muito baixo, muito não sei o quê. Só que a velocidade com que sejam os emergentes ou outros riscos estão se materializando, tem feito a gente parar e analisar. Mesmo os muito baixos, eu preciso ficar tendo um sinal de monitoração desse cara. Quem imaginava a pandemia? Quem imaginava que ninguém tinha pandemia. Eu desafio uma empresa a mostrar a matriz de risco um pouco antes da pandemia. As mudanças climáticas aqui no país. Exato. Ninguém. Então, acho que o grande apoio aqui, Eric, que a gente tem é suportar esse nível de discussão para que a gente consiga avançar. Né? Eu vejo o papel do conselho com uma missão fundamental, principalmente de conselheiros, de instituir isso dentro daquelas instituições ou entidades que eles fazem parte do conselho, né? Querer entender do seu executivo o que está sendo feito no âmbito local, não só corporativo, em relação às estratégias de contenção, né? A gente tem um exemplo bem básico aqui, gestão de acesso. Vamos pegar de novo, né? Como é que está a gestão de acesso daquela entidade que hoje, né, a pessoa tem aquela responsabilidade de fazer parte como conselheiro? Talvez ter essas visões, né, dos executivos sobre como eles tratam esse tema, né, localmente, é um papel importante e fundamental para manter viva essa discussão no âmbito mais estratégico, né? Sempre conectando com as melhores práticas, né? E eu vou extrapolar da função do conselheiro, né? Eu acho que todo mundo tem uma certa responsabilidade quando a gente fala de resiliência. Nós somos uma massa aqui de quase 46 mil colaboradores, se eu não me engano, aqui dentro do Sicredi. E, cara, cada um tem um papel fundamental, que é o quê? Cara, você identificou, viu alguma coisa suspeita, ou tem alguma coisa que você já sabe que tem uma vulnerabilidade, declara, procure apoio, chame as áreas de riscos, né? Procure o seu gestor, procure os responsáveis, porque
como eu disse, né, é tão fragmentado o nosso sistema e tão grande que se a gente não se ajudar e não se apoiar nessa identificação, a gente vai acabar tendo flancos abertos. Vocês me perdoem até o corte aqui, Amato, mas eu vou jogar para você. Como a gente está nos minutinhos finais. Nos minutos finais, eu queria aproveitar aqui para valorizar, né, o pessoal que está no chat com a gente. Tem umas perguntas que estão pulsando aqui, então, bombando o negócio. Então, acho que vale a pena, porque são perguntas que são muito pertinentes e é o do dia a dia, né? Então, acho que a gente tem aqui o papel de apoiar nessas perguntas aqui, nessas dúvidas. E elas voltam um pouquinho aqui para várias coisas que a gente discutiu. Vamos tentar fazer um bate-bola, assim, para aproveitar aqui, então. Lá. Até porque... o negócio ali tá... A gente tem que ter resiliência agora para responder, vamos lá. Então, acho que a primeira aqui é como a cooperativa, ela pode disseminar aqui o conhecimento sobre fraudes, né? Aos associados, para que eles possam evitar que cair em golpes. A gente falou aqui, né, do golpe, da engenharia social. Então, como que a gente consegue enxergar que as cooperativas podem aí disseminar esse conhecimento? Deixa eu fazer uma resposta bem rápida aqui. Uma coisa que eu ia recomendar para os conselheiros e vale para a administração da cooperativa, né? A Sicredi tem uma estrutura muito robusta de gestão de riscos. E é importante estar conectado com o que está acontecendo aqui na segunda linha de defesa para entender quais são os riscos emergentes. Tem muita informação aqui que pode apoiar as cooperativas nas suas ações de aumento de entendimento de onde estão os riscos, quais são os tipos de fraudes mais comuns hoje em dia. Então, conexão vale para conselheiro, vale para administração. Estar conectado, colocar esse assunto na pauta do dia a dia das pessoas e estar conectado com a estrutura que vocês têm, que é extremamente robusta, profissional, tem as informações, estão conectadas com o mercado. E como eu tenho na ponta ali com associados, com a sociedade, né, que acho que é o modelo do cooperativismo aqui, a gente está falando fazer a ponte, né? Ele está ouvindo, comunicar. Está ouvindo no dia a dia com todo mundo ali, traga para a agência, fala com a cooperativa... Coloca na agenda, eu mesmo né? brinquei com o Eric outro dia da televisão, né, Eric? Eu não sei que eu estava brincando, eu tinha ouvido falar do Sicredi no rádio. Eu acho que é ecoar a mensagem como corporação mesmo, da cooperativa para o associado que está ali do lado, tá ouvindo, em relação à fraude. Acho que é isso. Só aproveitar esses 30 segundos finais para resumir. Mas eu vou ter que fazer uma aqui, de verdade. Que acho que essa é bem legal. Que... Vão matar a gente aqui no tempo. Mas tudo bem. Tá bombando aqui. Mas deixa eu só fechar antes de você falar. Comunicação. Eu vejo muitas instituições, eu não sei quem fez a pergunta aí, Saulo, mas assim, comunicação com o associado. Né? A gente teve o caso de centrais falsas, o golpe lá da flor, não sei se todo mundo conhece, né? O cara vai entregar uma flor e aí passa um cartão, vai com uma maquininha fake lá, o cara passa a transação e debita altos valores. Então, assim... Esses golpes têm que ser de conhecimento de todos utilizar um canal de comunicação aberto com os nossos clientes, porque tudo é engenharia social. Hoje é flor, amanhã vai ser outra coisa e a gente tem que estar mais alerta. Eu vou puxar uma aqui que é bem interessante também, e de novo, não tem que ser bem rápido que o nosso tempo estourou, mas vale a pena aqui. Os ganhos da inteligência artificial são indiscutíveis, né, vieram para ficar, mas quais são as sugestões da nossa ótica aqui que a cooperativa lá, a turma da ponta... poderia usar da melhor forma essa nova tecnologia? O que a gente... Eu poderia ficar aqui mais 3 horas. A gente vai atrasar, pessoal, 3 horinhas, muito rápido. A gente tem que separar duas coisas muito rapidamente aqui. Aquilo que é core de inteligência artificial, que é da companhia. Então, o que o Sicredi vai oferecer, né, o CAS, enfim, para o sistema cooperativo como companhia para melhorar a nossa performance com o uso de inteligência artificial. Isso é uma coisa. Claro que a cooperativa lá na ponta vai poder desenvolver as suas coisas de inteligência artificial e ser mais performática. A gente consegue revisar documentos muito mais rapidamente, a gente consegue ser muito mais assertivo em revisões, a gente consegue inovar em insights muito rapidamente, a gente consegue utilizar dados para fazer apresentações muito rapidamente. Minha sugestão... E aí tem um time de inovação no Sicredi que pode ajudar vocês com isso. Se juntem na sua cooperativa e façam o que a gente faz na KPMG no nosso comitê de inovação. Definam os casos de uso que vocês querem. Isso é legal, né? Saber o que quer. Isso. O que vai ajudar? O que a gente põe a tecnologia primeiro e não sabe o que pode ajudar para tudo, mas no final não tem valor. No final não vai ter valor. Tá? Então sentem, discutam, contem com o apoio do time de inovação central. E só o ponto final. Uma vez definido... utilizar um ambiente seguro para utilizar isso aí. Dado que a gente está falando de resiliência. Aí olhar para a governança corporativa. É isso aí. Gente, queria fechar, senão vão me matar aqui. Né?
Agradecer, Leandro, pela participação, gostei do bate-papo, né? Eu tinha até um script aqui, olha o que aconteceu com o meu script, a tela ficou preta. Não sei pra que você... Gente, foi totalmente improvisado. Luiz, obrigado pelo convite, pela participação. Saulo, agradeço aí a parceria. Eu falei que ia passar rápido. E passou. Ia passar rápido. O papo é E muito aí eu bom. vou voltar aqui. Karina, vou chamar você novamente no palco aí. Espero que as pessoas tenham gostado aqui desse nosso bate-papo. Obrigado pela oportunidade. Estou aqui. Muito obrigada, Eric, Saulo, Leandro e o Luiz. Obrigada pela apresentação de vocês, foi excelente, né? Um modelo inovador, aí com uma linguagem simples. Agradeço o teu engajamento, eu sei o quanto tu te envolveu, né, para que acontecesse esse momento. E eu quero fazer uma pergunta que vocês não precisam me responder, tá, Leandro e Luiz? Eu quero saber se vocês já são associados do Sicredi. Não precisa responder, porque se vocês não são, basta passar ali na agência da Faria Lima e se associar. O presidente Jaime Basso vai me agradecer. Tá bom? Então, ó, fica aí a dica, tá? Mas voltando para a nossa pauta, chuva, golpe, IA, tudo isso pode balançar a nossa árvore. Mas se a nossa raiz é firme, nada nos derruba. E é sobre isso que o Eric e os seus parceiros lá de São Paulo nos falaram, não é mesmo? A cultura de governança e a cultura de segurança